Capítulo 35. O primeiro avivamento. Eu vou apenas reler o verso 2, se você puder colocar-se em pé, por gentileza. Gênesis capítulo 35, versículo 2, a palavra de Deus diz: Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Pai Santo, nós somos agradecidos ao Senhor. É um privilégio nós estarmos na Tua casa. A vida que temos é um privilégio. A salvação eterna que nos deste é um ato gracioso do Senhor em Jesus Cristo. E agora que nós temos a Tua palavra aberta diante de nós, que o Teu Espírito Santo, com grande poder, fale profundamente aos nossos corações quanto às nossas vidas. Nós não queremos sair daqui, ó Senhor, em dúvida se temos vivido para o Teu agrado, se temos feito aquilo que é necessário ser feito, mas nós queremos sair convictos que estamos andando debaixo da Tua graça e debaixo da obediência ao Senhor. Ó Pai, porventura, houver alguém em nosso meio nessa noite que não conhece ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que Teu Espírito Santo fale ao coração destes, a fim de que tenham salvação nesta noite e encontrem a Cristo. É o nosso rogo ao Senhor em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos? Porque o primeiro avivamento? Porque é o primeiro momento na Bíblia, na história do livro de Gênesis, onde você encontra uma família tendo um avivamento após um tempo de um andar que não foi um andar que agradou a Deus. Então aqui no capítulo 35, pela primeira vez na Bíblia, nós vemos, após uma ordem do Senhor, uma família, a família de Jacó, tendo um avivamento dentre eles como herdeiros da promessa que foi feita a Abraão. Para nós entendermos o que está acontecendo aqui, é preciso nós pensarmos alguns capítulos anteriores e entender o que aconteceu com Jacó. Após o capítulo 28, quando então, por ordem do pai, Jacó vai procurar uma esposa entre os familiares da sua mãe em Padã-Arã, Jacó já parte então, encontra sua esposa ali, e o acontecimento que nós temos nessa parte do livro de Gênesis se deu aproximadamente um pouco mais de 20 anos após Jacó ter ido a Padã-Arã para encontrar Raquel. Então já se passaram mais de 20 anos, você pode perceber, por exemplo, que ele trabalhou 14 anos por Lia, 14 anos por Raquel, e depois mais pelo menos 6 anos para adquirir os bens que ele adquiriu, e mais algum tempo que esteve entre eles. Então passou um pouco de 20 anos esse período. Mas quando Deus então dá a ele a ordem, no capítulo 31, verso 3, e disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então aqui o Senhor manda que Jacó retorne até Berseba, junto com o seu pai Isaque. E o Senhor acrescenta algo que é importante nessa questão. Ele diz: eu serei contigo. E o que significa esse eu serei contigo? Significa que nada o prejudicaria. Você pode lembrar que nessa viagem ele encontra-se com seu irmão Esaú. Então ele está dizendo: olha, Esaú não vai te causar mal nenhum. Também nada te impedirá, porque os irmãos sabem de como Labão, pai de Raquel, tratava Jacó. E mesmo Labão não pôde ser capaz de impedir a Jacó de completar a sua viagem. Deus prometeu a ele ser útil e abençoado. Prometeu a ele que ele abençoaria outros e seria abençoado pelas pessoas. Que ele nada perderia, como não perdeu no seu encontro com Esaú. E que tudo então redundaria no seu bem. Não havia motivos para Jacó duvidar que aquela viagem seria bem sucedida. Ele devia sair de Padã-Arã, ir até Berseba, uma viagem de aproximadamente 790 quilômetros, e ele devia fazer esta viagem o quanto antes. Ele iniciou essa viagem, e ele fez essa viagem de aproximadamente, ou ele viajou aproximadamente
750 quilômetros dessa viagem, chegando até uma cidade chamada Siquém. Faltavam apenas 32 quilômetros. Um homem que viaja com sua família, os seus filhos, aqui Jacó já tinha os seus filhos, os seus bens. Um homem que faz uma viagem de 750 quilômetros por regiões desérticas, passando os perigos que Jacó passou, quando faltavam apenas 32 quilômetros até Berseba, bastava atravessar o Rio Jordão e ele estaria em casa. Aqui entra o problema. Mesmo tão perto de casa, ao invés de completar a jornada, Jacó se estabelece em Siquém. Esse foi o erro dele. Faltando tão pouco, Jacó foi seduzido por aquilo que ele encontrou em Siquém. E aquilo que ele encontrou em Siquém, uma cidade comercial, foi de encontro à ganância dele. Jacó não chegou até em casa em Berseba, faltando apenas 32 quilômetros. E ele ficou em Siquém por ganância. Porque ali ele podia fazer os negócios e ter ganhos que ele não teria em Berseba. E por isso Jacó ficou. E quando ele estava em Siquém, algumas das piores coisas da vida dele aconteceram. Mesmo Siquém sendo um lugar tão próspero, não foi um bom lugar para Jacó. Ao invés de retornar imediatamente a Canaã, ele permanece ali. E duas coisas terríveis acontecem. A sua filha Diná foi violada por Siquém, filho de Hamor. E para vingar o que aconteceu com a filha, Simeão e Levi, após fazerem um falso acordo com os habitantes de Siquém, eles se tornam homicidas. O capítulo 34, verso 31 diz: Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tende-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e perizeus. Tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão e serei destruído, eu e a minha casa. Jacó, faltava tão pouco. Por quê? Que razão tinha para isso? Quem já tinha andado tanto e estava tão perto de casa, precisava parar por tão pouco? Mas infelizmente Jacó parou. E ali aconteceu alguns dos piores acontecimentos que se deu na vida dele. Mas há algo interessante no início do capítulo 35, o verso 1. Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Quero que você lembre uma coisa: os filhos de Jacó haviam se tornado homicidas, eles haviam matado os homens de uma cidade, eram procurados, certamente, pelos povos ao redor. Jacó já havia, durante aqueles mais de 20 anos, suplantado, enganado, mentido para o próprio pai, com a ajuda da própria mãe. Depois ele foi enganado também por Labão. Foi um homem suplantador, enganador em tantas coisas. O que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte: Jacó merece mais uma chance? Depois de os filhos dele fazerem o que fizeram, Jacó merece mais uma chance? Mas aquilo que você vê aqui, quando Deus disse: levanta-te e vai, sabe o que está operando aqui? Não é o merecimento de Jacó, é a graça de Deus. Deus não está dizendo para Jacó: levanta-te e vai, porque Jacó merecia. Deus estava fazendo isso em fidelidade ao seu nome e à sua palavra. Deus havia prometido abençoar Abraão, avô de Jacó. A bênção passou de Abraão para Isaque, de Isaque para Jacó, de Jacó para os seus filhos. E foi por causa das bênçãos de Deus, e não porque Jacó merecia, que Deus disse: levanta-te e vai. Irmãos, eu quero lembrar de uma coisa: nos piores momentos da nossa vida,
quando nós estamos mais errados, quando nós menos merecemos as bênçãos de Deus, não é porque nós temos algum mérito, mas é por amor ao nome dEle. Ele nos abençoa e nos faz levantar, não porque nós merecemos. Ele manda avivamento às nossas vidas e famílias, não porque nós fizemos algum merecimento, mas porque Ele é fiel. Deus sempre foi fiel. Jamais porque eu e você merecemos, mas por fidelidade ao nome e à palavra dEle. Então o primeiro avivamento ocorre, não porque aquelas pessoas mereciam, mas ocorre pela fidelidade de Deus. Não esqueça isso. O primeiro avivamento que temos na Bíblia se dá porque Deus foi fiel, não porque aqueles homens mereceram. Foi pelo amor e graça do Senhor e não pelos méritos daqueles homens que já haviam cometido tantos erros durante a sua vida. Então, nesse primeiro avivamento, eu quero ressaltar 3 coisas que aconteceram com Jacó e que são importantes para nós. Primeira delas, o avivamento iniciou por Jacó, mas atingiu toda a sua família. Notem o que diz o verso 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele. Notem, Deus chamou a Jacó, levanta-te e vai. Mas isso não atingiu só Jacó, isso atingiu as suas esposas, naquele tempo isso era possível, atingiu os seus filhos, atingiu a todos os que estavam com ele. Não foi exclusivo de Jacó. Quando Deus chamou Jacó, Deus chamou todos aqueles que estavam com ele. Então nós temos que pensar algumas coisas a respeito disso. Primeira delas, antes que isso acontecesse, as coisas na vida de Jacó eram feitas às escondidas. Mas a partir desse avivamento, as ordens de Deus são anunciadas abertamente e sem medo. Isso mudou abundantemente em Jacó. A primeira vez que Jacó resolveu voltar para a terra prometida, ele não contou para Labão, seu sogro. Ele chamou as mulheres lá numa parte do campo, para que ninguém escutasse, conversa com as mulheres, convence as mulheres que o pai delas era desonesto com ele, então as mulheres também resolvem partir com ele, e em Gênesis 31, 20 diz, e Jacó logrou a Labão, o arameu. Ele foi desonesto. Quando a primeira vez que ele quer voltar para Berseba, ele tenta fazer da forma dele, mentindo, enganando, não dizendo para os outros o que ele estava fazendo. Mas no momento que Deus mandou ele ir, a coisa muda. Não tem mais mentira, não tem mais engano, não tem mais logro, não tem mais nada disso. Ele anuncia para quem quiser saber que ele vai cumprir aquilo que Deus quer dele. Isso é mudança. Uma grande mudança que ocorre na vida de Jacó. Uma segunda mudança é que antes disso acontecer, nós vimos um Jacó enganador, que colocava em risco a sua própria família, e agora nós vemos um Jacó decidido e sincero. Isso também é mudança. No capítulo 33, quando Jacó está indo ao encontro de Esaú, ele formula todo um plano para então encontrar graça aos olhos de Esaú. Diz o capítulo 33, verso 20, eu o aplacarei como presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Em tudo que Jacó fazia, ele engendrava um plano muito bem e maliciosamente pensado. Todas as coisas que ele fazia, ele usava a sua sagacidade para conseguir vencer. Mas agora, quando Deus chama e o avivamento chega, Jacó abandona as velhas práticas e ele reconhece quem realmente cuida da família dele. Capítulo 35, verso 3 diz, e levantamo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Sabe o que ele reconhece? Não fui eu, não foi a minha malícia, não foi a minha sagacidade, não foram os meus planos. Ele simplesmente reconhece que foi Deus. Ele para com essa história de ficar enganando e mentindo e sagaciando a todos. Ele simplesmente agora está decidido diante do recado de Deus a subir a Betel. E ele sobe a Betel dizendo, eu vou, mas o Deus que anda comigo no caminho vai junto. É isso que ele achou. A mudança que ocorreu se deu assim. E há uma terceira questão de mudança na vida de Jacó que é muito importante.
Antes a ganância dirigia os passos da família. Agora, após o avivamento, é o desejo de adorar a Deus que os leva a Betel, a casa de Deus. Por que Jacó parou em Siquém? Ganância. Por que ele comprou uma terra em Siquém? Para fazer comércio, para ganhar dinheiro. Quase perdeu uma filha. Quase perdeu a família inteira. Por quê? Por ganho. Querendo ganhar, quase perdeu tudo. Diná foi violada, Simeão e Levi se tornaram homicidas, ele se tornou odiado pelo povo da terra, e tudo isso a 32 quilômetros de casa, para quem já tinha andado 750. As piores coisas ocorrem quando a gente está tão perto. É interessante que a Polícia Rodoviária diz que grande parte dos acidentes ocorre quando as pessoas estão a poucos quilômetros do destino. Sabe por quê? Porque a gente relaxa. Tranquiliza, estou quase lá, nada de mal pode acontecer. Só 32 quilômetros, quem já andou 750 a pé no deserto. O que pode ocorrer de errado aqui em Siquém? Eu paro aqui, ganho meu dinheiro e continuo a viagem. Continua nada, se nada tivesse acontecido, ele não teria saído de lá. Vamos ser bem sinceros. Aquilo aconteceu para tirar Jacó de lá, para trazer o avivamento que o levou para casa e que levou para as bênçãos de Deus. Levantamo-nos e subamos a Betel, ali farei um altar ao Deus que me respondeu. Se antes era assim, agora ele tem pressa. Se antes podia parar um pouquinho em Siquém, agora ele quer ir embora rápido. Levantamos e subamos, eu preciso fazer um altar para adorar o meu Deus. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Quando a gente deixa de pensar na ganância e pensa que a coisa mais importante do mundo é a nossa comunhão com Deus. Quando a gente reconhece que não é o dinheiro que ganhamos que protege a nossa família, mas sim a presença de Deus. Quando nós reconhecemos que não são os nossos méritos, mas sim o amor de Deus que mantém a nossa família de pé. Infelizmente, Jacó teve que passar por tudo isso para acordar para essas coisas. Não precisava. Jacó teve que passar por tanta coisa para reconhecer o óbvio. Infelizmente. Não precisava ter passado por tantos traumas na vida dele para simplesmente reconhecer que Deus sempre foi o Deus que esteve com ele, mas infelizmente foi necessário. Agora ele vai a Betel, ele vai à casa de Deus, adorar a Deus. Isso foi o início de um avivamento na vida de Jacó e que durou pelo restante da sua vida. Isso foi o início de um avivamento que atingiu toda a sua família. E olhe como Deus é bom, irmãos. Quando Deus nos aviva, Ele aviva a família também. Quando Deus nos chama para andarmos mais perto dEle, Ele chama toda a nossa família. Então aqui tem algo importantíssimo. Deus começa por mim e por você, sim. Não precisa Deus começar por todo mundo, Ele vai começar por alguém na sua casa. Talvez um filho, o esposo ou a esposa, Ele vai começar por alguém, mas esse alguém vai atingir todo o resto. E é assim que Deus faz. Em segundo lugar, houve algo maravilhoso no avivamento que Deus trouxe sobre a família de Jacó. O avivamento libertou a família de Jacó de sua idolatria e estabeleceu o Senhor como único digno de adoração em seu lar. Desculpe se eu decepcionei você agora. Família de Jacó era idólatra. Eu não sei se você pensou nisso. Mas no verso 2, ele diz: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Onde é que estavam os deuses estranhos? No meio deles. Agora, se nós olharmos um pouquinho mais para trás da história, nós vamos ver que a história é maior do que essa. A história de idolatria das famílias de Jacó e de Raquel. Observe, por exemplo, que os bisavós e avós de Jacó haviam sido idólatras. Em Josué capítulo 24, verso 2 diz que além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros
Desculpe, a voz está falhando. E serviram a outros deuses. Da onde Deus chamou Abraão? Do meio de idólatras. Deus não chamou Abraão porque ele era perfeito e justo. Deus chamou Abraão do meio da idolatria. Então o histórico da família de Jacó já incluía a idolatria. Quando você olha para Raquel e para Lia, as esposas de Jacó, nós lemos em Gênesis 31, e havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou a Raquel os ídolos que seu pai tinha. Raquel e Lia também vieram de famílias idólatras. Não foi apenas a parte de Jacó, mas a parte das suas esposas também, que trouxeram para a sua família a idolatria. E infelizmente a família de Jacó, naquele momento, permanecia misturando Deus e os ídolos. Como eu disse no verso 2, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Naquele momento a família de Jacó estava, sim, pecando por idolatria. E aquele avivamento veio curar essa chaga no meio do seu povo. Agora vamos pensar o seguinte: o homem que viu Deus face a face em Peniel, o homem que viu os anjos em Manaim, o homem que lutou com o anjo no val de Jaboque, era idólatra na sua casa. Aonde ele tinha que vencer, ele perdia. Aonde ele tinha que ser vitorioso, ele era derrotado. Vitorioso em Peniel, vitorioso em Manaim, grande vitorioso no val de Jaboque, e um derrotado em casa. Idólatra em casa. Mas olha, o avivamento trouxe a oportunidade de Jacó encerrar o histórico de idolatria em sua própria casa. Notem o que diz o verso 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Aqui os deuses estranhos são aqueles mesmos que Raquel havia roubado de Labão. Os habitantes de Siquém usavam brincos, pasmem, que tinham a forma de seus ídolos. E o que a família de Jacó usava? Brincos que tinham a forma dos ídolos daquela cidade. A casa de Jacó havia adotado as formas de idolatria dos seus vizinhos. Mas quando Deus aviva o seu povo, Ele os purifica da sua idolatria. Você já observou isso na Bíblia? Olhe, por exemplo, no Velho Testamento, em Josué capítulo 24, que está narrado assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além no rio e no Egito, e servi ao Senhor. Quando Josué entra na terra de Canaã, o povo está trazendo deuses lá do Egito. Essa história de Josué é posterior à história de Jacó. Jacó aqui tem um avivamento nisso, mas lá no Egito o povo volta a pecar com as mesmas coisas. E Josué então, num determinado momento, entrando na terra, tem que chamar o povo e dizer o seguinte: agora, olha, vamos servir a Deus com sinceridade, vamos jogar fora os deuses que os nossos pais serviam. Tanto tempo depois. Quando você vai para o Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 1,9, nós lemos assim, falando sobre a conversão dos Tessalonicenses: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Sempre que Deus traz avivamento a um lugar, Ele quebra todo tipo de idolatria. Ele não aceita. Se há algo que Deus não aceita, é dividir espaço com falsos deuses. Não aceitou na vida de Jacó, não aceitou na vida de Israel, não aceitou na vida dos Tessalonicenses. O fim da idolatria decretou que o lar de Jacó adorava apenas e somente ao Deus vivo e verdadeiro. Ele diz claramente: e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Quer saber uma diferença entre falsos deuses e o Deus verdadeiro? Falsos deuses não respondem. Você não tem a resposta na idolatria. Eu vou usar um exemplo com você.
Você lembra quando o profeta Elias lutou com os profetas de Baal? Qual foi a regra que se estabeleceu entre eles? 1 Reis 18, 21 diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal, seguiu. Então no verso 24 diz assim a respeito deles: então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. Sabe o que Jacó fez? Ele escolheu jogar fora todos aqueles falsos deuses e servir ao único Deus que responde. Quando Deus aviva o nosso lar, Ele nos faz lembrar disso. Só tem uma pessoa que responde às nossas orações. Só tem uma pessoa para quem nós clamamos. Só tem Deus, não há mais ninguém. Quando Deus traz avivamento para o lar, Ele nos chama a entender isso. Jacó diz claramente: ao Deus que me respondeu. O Deus único e verdadeiro é o único Deus que responde. Não tenha dúvida disso. Em terceiro e último lugar, o avivamento trouxe mudanças importantes para a casa de Jacó. No capítulo 2 diz: purificai-vos e mudai as vossas vestes. Eu quero chamar a atenção sua para uma coisa aqui. Jacó poderia ter feito tantas coisas a fim de demonstrar a mudança que o avivamento trouxe para a família dele. Mas nenhuma outra atitude demonstraria tanto aquilo que Deus havia realizado do que mudar as vestes que eles usavam. Nenhuma outra atitude, a não ser o trocar das vestes, mostraria que o coração deles havia mudado. E por que então Jacó manda que a sua família mude as suas vestes? Porque as vestes estão relacionadas com o testemunho ao nosso Deus. E um dos mais impactantes testemunhos que podemos usar é aquilo que vestimos. Naquele tempo, as pessoas usavam vestes que as identificavam com os seus ídolos. Eles não usavam apenas brincos que identificavam qual ídolo eles serviam. As vestes deles também identificavam isso. Eu posso falar aos irmãos? Há no nosso país pessoas que, para identificar a sua religião, se vestem de branco. Há no nosso país pessoas que, para identificar a sua preferência religiosa, usam chapéus e outros meios de identificar ao Deus que eles servem. Quando Jacó estava com a sua família em Siquém, o mesmo se deu. Eles começaram a se vestir como aqueles que não adoravam a Deus e tinham seus falsos ídolos. Isso tem algumas implicações. A mudança de vestes da família de Jacó demonstra uma mudança de influência. Sim. Eles haviam permitido que a influência dos povos daquela terra os atingisse. Muitas dessas influências eram idólatras e usadas para honrar aqueles deuses estranhos. De tal forma que não havia mais diferenciação entre o povo da promessa e os povos pagãos. Quando Hamor vai falar sobre o seu acordo com os filhos de Jacó, ele diz assim: estes homens são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra e negociarão nela. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas filhas. Aquele povo era idólatra. Era um povo que não reconhecia Deus. E olha só o pensamento daquele povo idólatra. Olha, nós vamos nos unir com eles. Já imaginou os filhos da promessa unidos com aqueles pagãos? O que resultaria disso? Pois quando Jacó muda as vestes da sua família, ele está dizendo a esse povo: nós não temos mais a influência de vocês sobre a nossa vida. E deixa eu dizer algo a você agora. O tipo de roupa que você veste demonstra qual é a ideologia que você segue. Sim. Todos nós seguimos uma ideologia. E as nossas roupas demonstram qual tipo de ideologia nós seguimos. Ou seja, as nossas vestes demonstram a ideologia que colocamos em primeiro lugar. Aquele que dita a moda no nosso tempo, a moda que vestimos, através da ideologia, dita também a nossa vida. E não se engane, a moda é cheia de ideologia.
a ideologia do sensualismo, a ideologia de mostrar o que não deve ser mostrado, a ideologia da liberdade. Não sei quantos acompanharam, mas um aluno de uma das principais faculdades aqui de Goiânia, na semana retrasada, assistiu a um culto, graças a Deus que não foi culto, a uma aula nu na sala de aula. Isso é ideologia. Ele fez isso por ideologia. O tipo de roupa que vestimos demonstra a nossa ideologia. E Jacó fez o povo mudar de roupa, sabe por quê? Para mostrar que a ideologia que eles seguiam não era daquele povo, mas era de obediência ao Deus único e verdadeiro. Então sim, as nossas roupas dão testemunho de quem nós seguimos, porque a mudança de vestes na família de Jacó também mostrou uma mudança de identificação. Quando Harmon convenceu os cidadãos de Siquém a serem circuncidados, ele disse assim: nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. A circuncisão foi dada como sinal para o povo de Israel. Aqueles homens consideraram que bastava eles serem circuncidados e nada mais seria preciso. Eles estariam identificados com o povo de Jacó, mas isso não era verdade. Eles seriam homens circuncidados que adoravam falsos deuses. Eles seriam homens circuncidados que continuavam na sua idolatria. Mas quando Jacó então resolve mudar a roupa da sua família, ele está dizendo: olha, nós não temos identificação com vocês. Vocês são um e nós somos outro. E o capítulo 35, verso 11, o Senhor diz assim a ele: disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isso que Jacó quer mostrar. Nós estamos identificados com o único Deus Todo-Poderoso e não com os deuses dessas terras. Pois sim, a roupa também nos identifica nesse sentido. Mas a mudança de veste na família de Jacó mostrou também que havia uma mudança de propósito. No capítulo 33, versos 18 e 19, ele diz assim: e chegou Jacó, salvo a Salém, cidade de Siquém, e armou ali a sua tenda, e comprou uma parte do campo. Quando Jacó chega ali, ele quer comerciar e se juntar com aquele povo. Ele quer andar junto com eles. Mas sabe, a forma de vestir daquele povo demonstrava o seguinte: que o Deus deles, no fundo, eram eles mesmos e o seu próprio egoísmo. Porque o povo daquela terra se vestia apenas para agradar a sua própria concupiscência. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós podemos nos vestir simplesmente para agradar o nosso orgulho. Nós podemos nos vestir simplesmente para causar inveja em outras pessoas, pelo preço ou teor das nossas roupas. Em 1 João 2,16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. As vestes, elas podem ser usadas apenas como instrumento de chamar a atenção, para agradar a vista e trazer prazer ou orgulho. Em todas essas questões, é a própria pessoa que está no centro. Quando Jacó muda as vestes da sua família, ele mostra que o propósito da família havia sido renovado. Não mais eles no centro, mas Deus no centro. Não mais eles demonstrando o seu orgulho, mas aquela família demonstrando a glória de Deus. Observe o que diz 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, até as nossas vestes devem testemunhar que Deus nos chamou das trevas. Até a forma que nos vestimos deve testemunhar que nós não somos como as pessoas que rejeitam Deus. Até a nossa forma de vestir deve testemunhar que uma operação e uma transformação incrível
aconteceu em nosso coração. Não mais um egocentrismo, mas um teocentrismo. Deus no centro da nossa vida, ditando também o que eu devo vestir. Jacó fez isso e foi abençoado na sua família. Agora, para completarmos, nós precisamos pensar um pouco naquilo que aconteceu com Jacó após isso. Antes desse avivamento, Jacó usava de astúcia, de sagacidade, para proteger-se e para ter vantagem sobre as outras pessoas. Depois que o avivamento chegou, ele não precisou mais fazer isso. Isso é muito interessante. Depois que Deus avivou aquela família, Jacó não precisou mais da sua sagacidade e nem se chamou mais Jacó. A partir dali, Israel. Em Gênesis 35:5 diz que quando eles partiram, o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles e não seguiram após os filhos de Jacó. Você acha que eles não queriam vingança contra Jacó? Queriam. Os filhos dele mataram os homens de uma cidade inteira, roubaram tudo, inclusive as mulheres e crianças. Aqueles homens, como nós dissemos, estavam com sangue nos olhos para acabar com a raça de Jacó e da sua família. Eles não fizeram isso por um único motivo, porque o terror de Deus baixou sobre aquelas cidades. Irmãos, o avivamento de nossos lares não está tão longe de nós que nós não possamos alcançá-lo. A obediência a Deus é o princípio de todo o avivamento. Porque o verso 1 do capítulo 35 diz: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Não é isso exatamente que nós precisamos ouvir? Levanta-te. Não é isso exatamente que Deus quer de nós? Levanta-te. Não é exatamente isso que Deus nos chama? Levanta-te. Nós estamos esperando o quê? Deus está tão perto e simplesmente diz a Jacó: levanta-te. É o mesmo que Deus faz conosco hoje. Se nós ficarmos esperando um avivamento fora da obediência a Deus, nós nunca teremos. Mas também, se nós pensarmos que jamais ocorrerá um avivamento no nosso lar, estamos sendo incrédulos. Eu quero terminar lembrando o que eu disse no início e como foi o avivamento na casa de Jacó. Quando Deus trouxe o avivamento à casa de Jacó, a sua filha havia sido deflorada e os seus filhos haviam se tornado homicidas. Jacó passou mais de 20 anos enganando e mentindo. Não havia mérito para Deus fazer aquilo com eles. Deus não havia em Deus, ou Deus não via neles motivo algum que levasse Deus a concluir que eles mereciam. Eles não mereciam. Deus fez porque é fiel. Você pode estar pensando assim sobre a sua vida e o seu lar: pastor, o que Deus pode fazer na minha vida? Eu tenho tantos pecados, tantas falhas, tantos erros. Como que Deus pode agir na minha vida desse jeito? Eu tenho tantas coisas erradas na minha vida que eu realmente considero que Deus nem ao menos olha para mim. Eu vejo tantas coisas erradas na minha vida que eu considero que é impossível que Deus traga o avivamento. Pois bem, irmãos, Deus realmente é o Deus dos impossíveis. E Deus não age porque nós merecemos. Ele age porque Ele é fiel. Se nós vamos esperar, nós merecemos, para Ele trazer avivamento, nunca ocorrerá. Então nós confiamos nele. E se nós reconhecermos que nós não merecemos, e se nós reconhecermos que Deus faz porque nos ama, nós estaremos bem mais perto de um avivamento na nossa vida e de uma transformação na nossa família. Preste atenção no que Deus está fazendo. Preste atenção no que Deus tem pedido de você. Coloque os seus olhos nas Escrituras e não retire-os de lá. Aprenda de Deus e da sua vontade.
Entenda o que Ele quer da sua vida, e o avivamento virá, com certeza. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.